Será que forças malignas permanecem em uma casa mesmo após quem os invocou ter saído? Eu morava no interior de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Em certo momento, minha família e eu estávamos nos mudando para outra casa. A nova residência para a qual nos dirigíamos não era tão antiga e nem peculiar e não chamava a atenção de forma alguma. Mas alguns eventos estranhos chamaram de verdade a nossa atenção. No dia da mudança, a minha mãe, ao examinar os novos aposentos da casa, estranhou porque encontrou restos de velas de várias cores embaixo do tanque, algo incomum. No entanto, ela não deu muita importância e continuou com suas tarefas. Depois de tudo estar devidamente ajeitado, começamos a nos adaptar à nossa nova moradia. Nas primeiras noites, tudo ocorreu de forma normal, sem surpresas. No entanto, após alguns dias, quando já estávamos nos acostumando com o nosso novo lar, coisas estranhas realmente começaram a acontecer. Eu, meu irmão e minha irmã começamos a ouvir barulhos pela casa. Algo como risadas, passos e até pessoas conversando, o que nos deixava muito assustados. A gente compartilhou com a nossa mãe os eventos que estávamos presenciando. A minha mãe não deu muita importância, alegou que tudo aquilo era apenas fruto da nossa imaginação devido à mudança para a nova casa. Diante disso, decidimos seguir com nossa rotina, pensando que nada mais aconteceria. Até que coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer. Em uma determinada manhã, a minha irmã acordou assustada. Ela e meu irmão tinham ido dormir em suas camas, mas ao acordarem estavam um na cama do outro, ou seja, em camas trocadas. Isso foi muito assustador, apesar de quem ouvir achar que não é nada demais. Luzes acendiam e apagavam sozinhas, e sempre ouvíamos passos. Todos esses eventos assustadores se repetiam a ponto de nos acostumarmos com a situação. Afinal, éramos crianças e achávamos que era apenas medo. Eu, sendo muito medrosa, sempre chamava a minha mãe para me levar ao banheiro ou buscar água durante a madrugada. Houve uma noite em que chamei minha mãe, e ela sempre vinha ao meu quarto no escuro. Então, ouvi os passos dela se aproximando do quarto. Quando os passos chegaram perto da minha cama, senti sua presença ao meu lado. Nesse momento, pedi a ela que me levasse ao banheiro. No entanto, quando olhei para ela, levei um grande susto, pois não era minha mãe que estava ao lado da minha cama, mas sim uma figura alta e escura. Eu quase tive um colapso e comecei a gritar desesperadamente chamando pela minha mãe. Ela, ao ouvir os gritos, correu para o meu quarto. E quando eu contei o que havia acontecido, ela mais uma vez não deu muita importância e disse que eu devia estar sonhando e que tudo não passava da minha imaginação. Os eventos continuaram ocorrendo e coisas estranhas começaram a chegar pelo correio sem remetente. Uma dessas coisas era uma foto estranha de um peito masculino com uma grande borboleta. Como minha mãe não acreditava em eventos sobrenaturais, ela achou a foto interessante e até a transformou em um quadro que ela mantém até hoje. Os passos e outras coisas estranhas continuaram também acontecendo e devido a isso tudo, eu tinha muito medo daquela casa. Até que minha mãe decidiu nos mudar de lá. Não sei se foi porque vivenciamos muitos acontecimentos sobrenaturais ou se ela também viu algo que a assustou,
pois ela não compartilhava nada com a gente. Quando chegou o dia da mudança, estávamos retirando os móveis do meu quarto e do quarto dos meus irmãos, e em um determinado momento um dos tacos do piso se soltou. Embaixo do taco, onde estava o solo do quarto, havia terra vermelha. Achamos aquilo estranho, mas ali não demos muita importância, pois estávamos aliviados por deixar aquele lugar assustador para trás. Quando fomos apagar a luz do quarto, o interruptor saltou sozinho e voou sabe-se lá para onde. Procuramos em todo o quarto e não encontramos. Depois que nos mudamos, uma vizinha contou à minha mãe que aquela casa era usada para práticas religiosas e que o nosso quarto era considerado um terreiro. Isso explicava muitas das experiências assustadoras que tínhamos naquele local. Finalmente nos mudamos para outra casa, onde pensávamos que tudo melhoraria. Mas eventos ainda mais aterrorizantes estavam por vir. Olá, Hendrik, boa noite. Boa noite a todos os inscritos do canal Através do Desconhecido. Um grande abraço a todos. Espero que vocês gostem do meu relato. Então, eu vou contar um relato que aconteceu com a minha mãe em mais ou menos 1964. Ela deveria ter, na época, uns 15, 16 anos. Eu não sei datas exatas, ela não falava. Ela só falava que foi assim que ela casou. E ela casou muito nova. Então, por isso que eu imagino que tenha sido entre 63 e 65, 64, 65. Vamos lá. Ela conta que meu avô materno faleceu cedo e minha avó casou de novo com outro homem, né? E esse homem batia demais na minha avó, muito, batia, bebia demais, era muita briga. E as crianças, meus tios e minhas tias, minha mãe, ficavam tudo encolhidinho, todo mundo com medo, né? Aí minha mãe conta que ela, muito pequenininha, fez uma oração e em oração ela pediu para que aquele homem parasse de bater na minha avó e que fosse embora. Naquele mesmo instante, aquele homem parou de bater na minha avó e fez as trouxinhas dele, pegou a malinha dele e foi embora, sumiu. Ninguém nunca mais soube notícia desse homem. Passou um tempo depois, passou uns anos, né? Passaram-se alguns anos e minha mãe casou. Casou bastante nova e tudo. E ela, por isso que eu falo das datas assim, entre 64, mais ou menos, que ela casou acho que com 14, 15 anos. Ela conta que naquela época os jogos de quarto vinha com guarda-roupa, cama e uma cadeira combinando, uma poltrona, não sei se era a poltrona do papai, que vinha combinando com o jogo de quarto, que naquela época era muito moderno. Ela disse que meu pai, por ser militar, viajava muito, ela ficava sozinha, minha avó num quarto, ela no outro. E ela conta que começou a aparecer sentado naquela cadeira, um homem, e ela não conseguia ver o rosto e cobrava dela: cadê o que você me prometeu? Cadê o que você me prometeu? E ela não conseguia lembrar o que era, não prometi nada, não prometi nada. Aí teve uma noite, isso foram muitas noites ele aparecendo para ela. Aí teve uma noite que ele apareceu para ela e falou: você não está lembrando do que você me prometeu, por isso que eu vou te falar, porque você era muito pequena na época, mas você me prometeu uma garrafa de cachaça na encruzilhada. Aí minha mãe lembrou da situação quando ela era pequena, daquele homem que batia na minha avó e tal. Aí ela lembrou daquela situação e comentou com minha avó paterna para o que ela fazia. Aí minha avó, junto com ela, ajudou ela e compraram a garrafa de cachaça e levaram à meia-noite na encruzilhada, deixaram lá como prometido, que ela cumpriu aquela promessa dela. E aquela assombração nunca mais apareceu para ela. Então, mas ela se desfez daquela cadeira, que ela tomou pavor daquela cadeira do jogo de quarto, ela se desfez daquilo. E assim é a história, né? Eu espero que vocês gostem. Boa noite.
Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.